Olá pessoal, neste vídeo vamos a estudar algumas aplicações da integral. Nós vamos a ver a área de uma região e o volume de um sólido. Lembrar que se tivermos uma função f contínua num intervalo fechado AB e essa função for não negativa, então o gráfico da função f delimita uma região como indicada na figura. E vimos que usando o método dos retângulos aproximantes, a área dessa região S foi definida como a integral definida da função f de A até B. Agora vamos considerar um caso um pouco mais geral. Vamos a considerar uma região que seja delimitada por duas funções contínuas, sendo que uma das funções vai ser maior ou igual que a outra função. E usando o método dos retângulos aproximantes, podemos definir a área dessa nova região através de uma integral definida. Olhando para a figura, temos duas funções contínuas no intervalo fechado de A até B. E f vai ser maior ou igual que a função g para qualquer x do intervalo fechado. Os gráficos da função f e da função g, junto com as retas x igual a A e x igual a B, delimitam uma região S. A área dessa região S vai ser definida como a integral definida da diferença de f com a g, sendo que o limite inferior da integral é A e o limite superior é B. Vejamos alguns exemplos. Queremos determinar a área da região delimitada pelas curvas y igual a exponencial de x, y igual a x, x igual a 0 e x igual a 1. Esboçando cada curva, temos essa figura. Logo, a nossa região, que é delimitada por essas curvas, é essa região. Então, pela definição anterior, a área dessa região que vamos chamar S vai ser igual a integral definida, neste caso vai ser de 0 até 1, e o integrando vai ser a função maior, que é exponencial de x, menos a função menor, que é x. E para calcular essa integral definida, usamos a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Uma primitiva dessa função é a função exponencial de x menos x quadrado dividido por 2. Logo, avaliamos essa função em 1 e em 0 e fazemos a diferença. Avaliando essa função em 1, temos e menos 1 meio, menos a função avaliada em 0 vai ser 1 menos 0. Portanto, o resultado vai ser igual a e menos 3 meios. No seguinte exemplo, queremos determinar a área da região delimitada por essas duas curvas. O esboço dessas duas curvas está nessa figura. A região que delimitam essas duas curvas é essa região. Então, a área dessa região seria a integral definida da função maior, que neste caso é 2x menos x quadrado, menos a função menor, que é x quadrado. E os limites de integração vão ser determinados calculando os pontos de interseção dessas duas curvas. Então, para calcular os pontos de interseção, temos que fazer a igualdade de x quadrado com 2x menos x quadrado. 0 vai ser igual a 2x menos 2x quadrado. Deixando em evidência 2x, temos 2x multiplica a 1 menos x. Logo, essa expressão é 0 se e somente se x é igual a 0 ou x é igual a 1. E é precisamente o que intuitivamente estava mostrando a figura, que o ponto de interseção vai ser em 0, x igual a 0, consequentemente y vai ser 0, e quando x é igual a 1, temos que y vai ser igual a 1. Então, a abscissa dessa região está variando de 0 até 1. Esses vão ser os limites de integração para a área dessa região. Logo, uma primitiva dessa função é x quadrado menos 2 terços x cubo. Essa integral definida vai ser igual a essa primitiva avaliada em 1 e avaliada em 0 e fazemos a diferença. O resultado neste caso vai ser 1 menos 2 terços
va a ser igual a 1/3. No siguiente ejemplo, tenemos que determinar a área da região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado, y igual a x cubo, x igual a 0 e x igual a 2. A região delimitada por essas quatro curvas vai ser essa pequena região junto com essa região. Então, para calcularmos a área dessa região, temos que dividir a nossa região em duas partes. Vamos chamar essa primeira parte de região 1 e a segunda parte de região 2. A área que queremos calcular é a área da região R1 mais a área da região R2. A área da região R1 vai ser igual a, neste caso, nossa função maior vai ser x quadrado e a nossa função menor vai ser x cubo. Temos que calcular a integral dessa função e os limites de integração vão ser de x igual a 0 até x igual a 1. Isto porque, novamente, podemos calcular os pontos de interseção dessas duas curvas. E vamos ver que os pontos de interseção vão ser x igual a 0 e x igual a 1. Novamente, aplicando a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, temos uma primitiva dessa função é x cubo dividido por 3 menos x a 4 dividido por 4. Avaliamos em 1 e em 0 e fazemos a diferença. O resultado neste caso vai ser 1/3 menos 1/4 e isso é igual a 1/12. E a área da região R2 vai ser igual a integral definida. Neste caso vai ser de x igual a 1 até x igual a 2. De que função? Vemos que quando x varia de 1 até 2, a função x ao cubo é maior ou igual que a função x quadrado. Então, o nosso integrando neste caso vai ser x cubo menos x quadrado. Uma primitiva dessa função é x a 4 dividido por 4 menos x ao cubo dividido por 3. Avaliamos essa função em 2 e em 1 e fazemos a diferença. Avaliando em 2, temos 2 a 4 dividido por 4 menos 2 ao cubo dividido por 3 menos, avaliando a função em 1, temos 1 dividido por 4 menos 1 dividido por 3. O resultado vai ser 4/3 mais 1/12. Temos a área da região R1, temos a área da região R2. Logo, o resultado vai ser 1/12 mais 4/3 mais 1/12. Isso é igual a 9/6 ou equivalentemente 3/2. Agora temos a seguinte observação. Acontece de que para o cálculo da área de algumas regiões é melhor considerar as curvas que delimitam a região como x sendo uma função de y. Por exemplo, na figura temos que sob essas condições nossa região S é essa região. Então, a área dessa região S é definida como a integral definida de C até D da função f de y menos g de y. Note-se neste caso que a função f, que é a maior, é a função que está mais à direita, e a função g, que é a menor, é a função que está mais à esquerda. Agora vejamos um exemplo. Queremos encontrar a área da região delimitada por essas duas curvas. Essas duas curvas, o esboço de seu gráfico está nessa figura e elas delimitam essa região. Agora, se tentarmos calcular a área dessa região considerando y como função de x, então teríamos que dividir a nossa região em duas partes. Essa seria uma região R1 e essa seria outra região R2. Logo, como temos que essa curva é simétrica em relação ao eixo x, então para determinar a área dessa região bastaria calcular unicamente essa área superior. Dessa forma, temos que calcular a área dessa região, depois teremos que calcular a área dessa outra região e poderemos obter a área da região que delimitam essas duas curvas. Mas, se considerarmos x como função de y,
Neste caso, podemos aplicar a observação anterior, ou seja, a curva que está mais à direita é a reta. Escrevendo essa reta como função de y, ou seja, isolando x na equação, temos x é igual a y mais 1. Essa seria a nossa função f de y. A nossa função g vai ser obtida dessa equação isolando x. X vai ser igual a y² menos 6 dividido por 2. Essa seria a nossa função g de y. Logo, a área da região, vamos chamar S, vai ser igual a uma integral definida. O integrando vai ser f, ou seja, y mais 1, menos g de y, que é y² menos 6 dividido por 2. Agora, os limites de integração vão ser obtidos determinando as ordenadas dos pontos de interseção dessas duas curvas. Fazendo a igualdade de y² menos 6 dividido por 2 com y mais 1, temos que y² menos 6 vai ser igual a 2y mais 2. Fatorizando essa equação, temos y menos 4 por y mais 2 igual a 0, o que nos leva a que y é igual a menos 2 ou y é igual a 4. Dessa forma, os limites de integração vão ser menos 2 e 4. E isso estava intuitivamente claro pela figura apresentada. Essa integral definida vai ser igual à integral definida de menos 2 até 4 de y mais 1 menos y² dividido por 2 mais 3. Aplicando a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, vai ser igual a primitiva y² dividido por 2 menos y³ dividido por 6 mais 4y. E avaliamos a primitiva em 4 e em menos 2 e fazemos a diferença. E o resultado vai ser igual a 18. Essa seria a área. Agora vamos utilizar a integral definida para definir o volume de um sólido. Primeiro, devemos lembrar que se tivermos um sólido S, que é um cilindro reto, então, por definição, o volume desse sólido é igual à área da base pela altura. No caso geral, quando um sólido não é um cilindro, a ideia é usar o método dos cilindros aproximantes. Isto é, vamos cortar o sólido em pedaços e cada parte obtida após os cortes vai ser aproximada por um cilindro. Logo, vamos estimar o volume exato do sólido através de um processo de limite em que o número de partes do sólido torna-se grande. É um procedimento similar quando definimos a área de uma região plana. Para aplicarmos o método dos cilindros aproximantes, vamos considerar que nosso sólido S seja esse sólido azul e vamos começar intersetando o sólido com um plano e vamos obter uma região plana. Por exemplo, na figura temos esse plano PX, está intersetando nosso sólido perpendicular ao eixo X e estamos obtendo uma região plana. Essa região do sólido chama-se de seção transversal do sólido no plano PX. E vamos a supor que a área dessa seção transversal vai ser A de x. As áreas das seções transversais vão variar quando x aumenta de A até V. Logo, vamos a fatiar o nosso sólido S em n fatias de larguras iguais a delta de x, onde o delta de x é B menos A dividido por N. Por exemplo, nessa figura, estamos mostrando a iésima fatia do sólido obtida pelas seções transversais de S com o plano PXI-1 e o plano PXI. Agora, se escolhermos XI estrela um ponto amostral desse subintervalo, então vamos obter a nossa seção transversal de S com o plano PXI estrela. E essa seção transversal vai ter área AXI estrela. E vamos aproximar essa iésima fatia do sólido a um cilindro com área AXI estrela
e altura delta de x. Logo, o volume da iésima fatia é aproximadamente o volume do cilindro aproximante, ou seja, A de x estrela multiplicado pela altura delta de x. Logo, fazendo a soma dos volumes dos cilindros aproximantes, o resultado vai ser uma aproximação para o volume de nosso sólido S. Finalmente, a definição do volume de nosso sólido S vai ser o limite quando o número de pedaços cresce, ou seja, o limite quando n tende para o infinito. E essa é a definição do nosso volume de um sólido. Ou seja, se tivermos um sólido no espaço que está entre os planos x igual a A e x igual a B, acontece que o volume desse sólido vai ser igual a integral definida de A de x de A até B, sendo que A de x é a área da seção transversal do sólido no plano PX. Esse A de x é uma função contínua e o PX é o plano passando por x que é perpendicular ao eixo x. Agora vejamos alguns exemplos para entender melhor essa definição. Neste exemplo queremos mostrar que o volume de uma esfera de raio R é a fórmula conhecida, 4/3 π por raio ao cubo. A solução é como segue. Lembrar que o volume do sólido vai ser igual à integral definida da função A de x, sendo que A de x indica as áreas das seções transversais do sólido. E os limites de integração são de A até B. Ou seja, o sólido está entre os planos x igual a A e x igual a B. Neste caso, nosso sólido está entre x igual a menos R e x igual a R. Até o momento já conhecemos os limites de integração, de menos R até R. Precisamos conhecer as áreas das seções transversais, ou seja, devemos considerar um plano PX perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto X. Neste caso, a seção transversal vai ser um círculo cujo raio vai ser igual a y, onde y vai ser igual a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. Isto pelo teorema de Pitágoras. Logo, sabemos que a área do círculo é π por raio ao quadrado, que nesse caso é y ao quadrado. E em termos de x ficaria π multiplicado por raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Essa seria a nossa função contínua a de x. Simplificando, a de x é igual a π r quadrado menos x quadrado. Portanto, o volume de S vai ser igual a integral definida de π r ao quadrado menos x ao quadrado de menos r até r. Essa integral definida vai ser igual a integral de π r quadrado de menos r até r menos π integral de x quadrado de menos r até r. A primeira integral vai ser igual a π r quadrado multiplicado por 2r menos π primitiva de x quadrado é x cubo dividido por 3. Avaliamos em r e em menos r e fazemos a diferença. Temos que isso é igual a 2π r ao cubo menos π 2r ao cubo dividido por 3. E o resultado vai ser 4/3 π por r ao cubo. Dessa forma, estamos verificando a fórmula conhecida para o volume de uma esfera de raio R. O seguinte exemplo pede determinar o volume do sólido obtido pela rotação de uma região delimitada por essas curvas em torno do eixo Y. A região delimitada por essas três curvas é essa região e ao fazer a rotação em torno do eixo Y, o nosso sólido é essa figura. Dessa forma, queremos determinar o volume desse sólido. Agora, neste caso, as áreas das seções transversais vão depender do ponto Y. Então, se tivermos um plano perpendicular ao eixo Y, PY,
passando pelo ponto Y, esse plano vai determinar uma seção transversal que vai ser um círculo. O círculo vai ter raio x. Logo, o ponto XY está na curva y igual a x cubo. Ou seja, o raio em termos de y vai ser igual a raiz cúbica de y. Nótese que o nosso sólido está entre os planos y igual a 0 e y igual a 8. O volumen de nosso sólido vai ser igual a integral definida das áreas das seções transversais, que neste caso dependem de y, e os limites de integração vão ser 0 e 8. Precisamos conhecer a de y. Como neste caso as seções transversais são círculos de raio x, sendo que x é raiz cúbica de y, então a de y vai ser π pelo raio ao quadrado. O raio é x. X é raiz cúbica de y. Raiz cúbica de y ao quadrado. Dessa forma, o volume do nosso sólido obtido pela rotação dessa região delimitada vai ser π multiplicado pela integral de y a 2 terços de 0 até 8. Isso vai ser igual a π. A primitiva de y a 2 terços é y a 2 terços mais 1 dividido por 2 terços mais 1. E avaliamos em 8 e em 0 e fazemos a diferença. E o resultado vai ser 3π quintos multiplicado por 8 a 5 terços menos 0 a 5 terços. Portanto, o volume é igual a 96π quintos.